Olá, graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Boa Noite com Jesus, da Igreja Batista Vila Guilhermina, em Montes Claros. Se porventura você desejar nos fazer uma visita, nosso templo está na rua Lourenço Miranda, 155, Vila Guilhermina, aqui em Montes Claros. Nossos cultos são domingo pela manhã, às 9h30, nós temos a Escola Bíblica Dominical, e às 19h30 nós temos o culto de exposição da palavra e também de louvor e adoração ao nosso Deus. Nosso culto de oração é na terça-feira, às 19h30. Qualquer dessas celebrações, você será muito bem-vindo no nosso meio. Deus te abençoe. Bom, eu quero convidá-lo para a gente meditar por alguns minutinhos nessa breve reflexão de final de dia que a gente faz segunda, quarta e sexta. E depois de um dia de trabalho, né? Você ir na sua casa, no descanso, né? Aguardando a hora para ir dormir. Desejamos que tudo esteja muito bem com a sua família, que tudo esteja em paz, né? Que todos estejam desfrutando de plena saúde, né? E que o Senhor continue abençoando você e a sua preciosa família. Como eu estava dizendo, eu quero convidá-lo para refletir um pouco sobre um texto da Palavra de Deus. O episódio lá no livro do Segundo Reis, capítulo 5, Segundo Reis, capítulo 5, quando Naamã procura pelo profeta Eliseu, né, porque ele era leproso, era comandante do exército, mas ele era leproso e ele soube, então, através da empregada da casa, que lá em Israel tinha um profeta, né, que poderia abençoar, não é? Com a bênção da cura. E ele vai lá, e toda aquela história que os irmãos conhecem, e aí simplesmente Eliseu manda que ele mergulhe nas águas do Rio Jordão. Aí ele se revolta, tudo, não é? A minha terra tem rios mais limpos do que esse Rio Jordão e tal, mas aí alguém, amigo é para essas horas, não é? Amigo chega e fala, não, se ele te pedisse alguma coisa impossível, vá lá, né? Mas ele te pede algo que realmente você pode fazer e que se não acontecer nada, você não vai ter prejuízo nenhum, né? Mas faça isso. E ele então mergulha 7 vezes no Rio Jordão e ele tem a sua pele completamente restaurada, né? Eu quero ler o versículo 14 do capítulo 5 de segundo livro dos Reis. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Olha, por que ele foi curado? Obediência. Né, irmãos? Obediência. Não adianta, se ele entrasse uma vez e falasse, não vai acontecer nada. Né? E de fato não aconteceria. Mas ele foi até o fim, ele foi obediente, possivelmente um pouco resmungão, mas ele foi até o fim, ele foi mergulhando, até que na 7ª vez, conforme a palavra do homem de Deus, ele se levanta e vê que a sua pele está completamente restabelecida, né? Sua pele está, como diz o texto, como a de uma criança. Então ele ficou curado por causa da sua obediência. O milagre de Deus aconteceu na vida dele porque ele obedeceu. Em princípio houve resistência, mas ele obedece. Assim também é na nossa vida. Às vezes a gente tem um pouco de resistência para obedecer ao comando do Senhor, aquilo que diz a palavra do Senhor. Né? Às vezes a gente resiste, Deus fala para a gente agir de determinada forma e a gente, com cabeça dura, a gente age do nosso modo, a gente age da nossa maneira e de repente as coisas não dão certo. Mas quando a gente se propõe a obedecer a palavra de Deus, pode ser algo complicado. Não parece simples mergulhar 7 vezes para um comandante, não era algo assim tão simples, né? Poderia denotar uma humilhação, né? Olha, eu tenho que mergulhar 7 vezes nessa água suja, nessa água barrenta, o que vão pensar de mim, né? Mas eu creio que nessas horas, quando nós estamos precisando do milagre de Deus, nós temos que fazer aquilo que Deus manda, né? E o que Ele nos manda? Nos manda entrar na presença dEle, nos manda orar, nos manda ler a palavra, nos manda andar nos seus caminhos, né? Obedecer aos seus mandamentos. E é justamente isso que a gente precisa fazer. Esses dias
são dias complexos. Nós estamos vendo, né, ainda acontecendo coisas muito estranhas no nosso país e no mundo também, né? E às vezes pegando até o povo de Deus, né? Quantos servos do Senhor a gente está vendo que estão sofrendo, quantos já foram para a eternidade, né? Não por causa da desobediência, mas por causa dessas coisas que estão acontecendo, né? Por causa dessa pandemia, por causa de uma série de coisas que acontecem no mundo, né? Então, diante dessa situação, qual é a palavra de Deus para a gente? Obedece a palavra de Deus, né? Obedeça a palavra de Deus, anda no caminho do Senhor e tudo vai ser bem, porque o que diz a palavra de Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, quando você anda no caminho de Deus, se acontece qualquer coisa que você entende que foi ruim para a sua vida, aguarde. Aguarde, porque tem lição aí que Deus está querendo ministrar no seu coração, né? Tem várias coisas que acontecem na nossa vida e nenhuma delas acontece por acaso. Todas elas têm o propósito, todas elas têm os desígnios de Deus, todas elas têm a mão de Deus e todas elas no seu devido tempo para nos ensinar, né? Eu posso afirmar que comigo já aconteceram coisas que no momento eu fiquei até um pouco revoltado. Mas por que isso aconteceu tal? Mas depois o tempo foi passando, a razão foi chegando e fui percebendo o ensinamento de Deus. Algumas vezes eu estava indo por um caminho errado, Deus fazia acontecer alguma coisa, a gente tinha que mudar a direção e a gente meio brabo, não é? Mas por que estava indo tão bem? Mas não era aquele caminho de Deus. Aí Deus jogava em outra direção, mas lá na frente a gente ia perceber que a mão de Deus foi quem operou ali e nos livrou de algo que poderia nos acontecer na frente, não é? Então sempre, todas as coisas que nos acontecem, elas nos acontecem para nos ensinar os propósitos de Deus. Deus não permite chegar nada na sua vida que não tenha uma lição, que não tenha um propósito para você. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Pode se apegar a isso, porque isso é verdadeiro. Tudo provém de Deus. Tudo tem uma lição. Tudo que Deus permite chegar à tua vida, seja pela vontade absoluta dele, seja pela vontade permissiva dele, tudo tem um propósito. Nada, absolutamente nada, foge do controle dele. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que estão participando conosco desse programa, eu quero deixar essa verdade para você. Eu não sei, pode ser que você esteja passando por algum momento difícil. E aí eu pergunto, quem é que não está passando, não é? Então entenda que tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um propósito de Deus para a sua vida, tudo tem um propósito de Deus para a sua família. Somente creia, somente obedeça. Naamã obedeceu. Mergulhou 7 vezes. Mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, não aconteceu nada. Na 7ª, cumprindo a obediência, aconteceu um milagre na vida dele. E assim também vai acontecer na sua vida, para a honra e para a glória de Jesus. Amém? Permita-me orar pela sua vida e pela sua família. Pai querido, louvado seja o teu santo e bendito nome. Eu coloco agora, Senhor, a vida dos nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando, ó Deus, através da internet, ó Pai Santo, nas nossas redes sociais. Eu quero suplicar, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, eu quero suplicar que o Senhor esteja ministrando saúde, ó Deus, nas famílias, todos eles, ó Deus, que sejam abençoados pelo Senhor, Pai, que o Senhor esteja suprindo todas as necessidades. Cuida do teu povo, cuida, ó Deus querido, para que possamos cada dia andar nos teus santos caminhos. Conceda, Pai Santo, agora uma noite de descanso, um sono profundo, ó Deus, que o Senhor possa ser glorificado através da vida dos teus servos. Ajuda, ó Deus, que ao acordarmos, possamos glorificar o teu santo e bendito nome por mais um dia que o Senhor nos concede. Louvado seja o teu nome, eu oro em o nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.